Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje para falar com Jesuíno Furtado e falarmos sobre uma história de superação. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje já todos perceberam quem é o nosso convidado, Jesuíno Furtado, Jazz, para quem está no mundo do futebol americano. E o Jazz, quando... Eu nem sei por onde é que é de começar, mas quando o Jazz, neste último jogo dos Lions e dos Devils, terminou o jogo, olhou logo para mim, apontou e disse que aquela prestação era para mim, não é? Porque eu andei a dizer coisas que não devia, não foi, Jazz? Não foi? Não, eu utilizei, para começar, boa tarde a todos. Eu utilizei, aliás, não foste o único. Digas, Aliás, a tiveste a minha guardar namorada, recibos, né? Tiveste a guardar sim, 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 sim. recibos. A minha namorada também foi outra pessoa que disse: Ah, não, olha, achei que tiveste um bocadinho mais lento no jogo e não sei o quê. E eu utilizei isso como motivação. Usei isso como motivação, que era para, no jogo a seguir, utilizar a energia desses comentários para fazer um bom jogo. Então, Yeah. eu acho que resultou. Eu acho que sim, eu acho que sim. E já agora, para situar quem nos está aqui a ouvir, esta conversa já estava alinhada antes do jogo, ok? Nós já tínhamos, depois da. Eu acho que depois da conversa da semana passada com o Train, acho que era simbólico e acho que era muito porreiro que a próxima conversa fosse aqui com o Jazz. Também um pouco pelo que o João falou, mas acho também porque tens uma história incrível, Jazz, e que acho É. que quem também está a entrar no futebol americano tem que conhecer um bocadinho aqui a tua história. Então, olha, eu se calhar vou começar mesmo por te perguntar um pouco como é que surgiu o futebol americano na tua vida? Te lembras-te do momento? Te lembras-te de... Lembro, não era um bom momento a nível desportivo, porque eu tinha acabado de deixar o basquete, o basquete que eu tinha jogado desde os 8, desde os 9 anos, que eu jogava basquete, e eu estava numa fase em que tinha deixado o basquete e não achava que me faltava qualquer coisa e não sabia bem o que era, não sabia que o desporto um, fazia com que eu me sentisse tão bem. E daí apareceu o Veríssimo, toda a gente conhece o Veríssimo foi Grande jogador dos Veríssimo. Crusaders, e o Veríssimo também foi antigo jogador de basquete e ele fez com que eu fosse experimentar. Ele disse: Olha, miúdo, passa lá, pá, não tens que ficar, né? Simplesmente vais lá, experimentas e se tu gostares, depois dás-me o teu feedback. O que aconteceu foi que assim que percebi que eu não fiquei à espera que dissessem que eu tinha jeito. Eu Yeah. próprio percebi que aquela modalidade tinha alguma coisa para mim, não sabendo exatamente o que era, mas que havia ali alguma coisa para mim. E então, eu depois do primeiro treino, achei que o amor que eu tinha pelo basquetebol estava todo guardado no futebol americano, sem mesmo saber as regras, sem mesmo entender a modalidade, mas despertou-me o mesmo bichinho que tinha quando praticava basquetebol. E foi isso que me fez. Aliás, deem graças ao Veríssimo, né? Dei Yeah. graças ao Veríssimo por eu ter entrado nesta modalidade, porque foi graças a ele que eu consegui tudo o que consegui até agora e fiz grandes coisas que achava que ia fazer no basquete e fiz nesta modalidade que é pouco conhecida, né? Yeah, yeah, é verdade. E já agora, Veríssimo, grande abraço para ti. O Veríssimo, fica aqui um dado curioso. Eu acho que na minha carreira eu tive duas concussions ou que se aproximam disso. E Sim, uma delas foi do Veríssimo. Eu acho que o Veríssimo é provavelmente dos jogadores que mais concussions se distribuiu em Portugal. com Eh, certeza. Eu acho que todo o respeito que as pessoas têm pelo jogador que o Veríssimo foi muito por essas jogadas que ele conseguia fazer com muita facilidade e yeah. que provocava danos a outros jogadores, né? Yeah, yeah, yeah. Era bruto a jogar. Então, e diz-me uma coisa, isto estamos a falar ali sensivelmente. Eu lembro-me de jogar contra ti na LPFA 4, no arranque da LPFA 4, mas tu Tu, começaste um bocadinho antes, certo? tu ainda eras Navigator, né? Eu era dos Navigators e era defensive end. E eu lembro-me, pá, juro que isto tem a memória tão viva neste momento, Jazz, de te ver e nesse primeiro jogo de te placar. Eu lembro-me disto. Pá, e Sim, não foi nada. Imagina, eu vou dizer isto, eu já disse isto no episódio do treino. Não foi difícil. Mas não? a partir daí aconteceu qualquer coisa. Tu sabes o que é que aconteceu? Em ti, tu sentes o que é que aconteceu para tu te tornares o jogador que tornaste e um dos maiores ícones do desporto em Portugal.
e tão difícil de placar. O que é que aconteceu? Tu consegues colocar isso em palavras ou numa Eu, frase? eu, eu vou te dizer que eu simplesmente adaptei-me, essa é a palavra, eu adaptei-me a todos os defensores que eu apanhava. Como é que eu hei de explicar? Eu acho que eu aprendo e absorvo tudo o que o defesa me tenta dar. Ok. É como se eu conseguisse, é como se eu jogando contra certos defensores, eu começo-me a adaptar àquele defensor. Então eu sei bem onde aquele jogador vai falhar num próximo jogo. Eu sei o que é que devo fazer para conseguir passar por aquele jogador. Então, tipo, todos os jogadores por quem eu passo, eu acho que retiro sempre um bocadinho e depois é óbvio que vou adaptando consoante a fraqueza desse defensor. Yeah. É, Eu acho que estamos a encontrar aqui um ponto em comum com uma coisa que o Train disse a semana passada. Ele disse que um bocadinho ele ia aprendendo ou ia superando à medida que as coisas iam acontecendo. É um bocadinho o que tu também estás a dizer por outras é, palavras, não é? é exatamente isso. E o treino, de certeza, que faz a mesma coisa que eu. Porque a verdade é que nem todos os jogadores da liga dão atenção aos pequenos pormenores, aos pequenos detalhes. E quem conviveu e quem jogou com americanos percebe que os detalhes são muito importantes. Yeah. Nós não ligamos, mas devíamos dar mais atenção a isso. E então é assim que eu acho que vou ultrapassando as minhas barreiras e as minhas dificuldades perante os outros defesas. Yeah. E diz-me uma coisa, pronto, estamos aqui a falar do teu início na Liga, LPFA 4. Acho que o teu jogo de apresentação a sério na Liga foi o jogo em que os Crusaders quebraram aquela invencibilidade dos Dos Navigators que Navigators, claro. durava há 26 jogos. Sem Um, dúvida. e a partir daí foi uma grande parte da tua carreira ligada aos Crusaders. Como é que foi essa experiência toda com os Crusaders? O que é que tu aprendeste dessa fase da tua carreira? O que é que tu tens mais vivo em ti? É assim, eu para já, eu vou começar por dizer que eu tive muitos bons mentores. Eu podia estar a dizer uma carrada de nomes, mas vou-te dizer tipo, os três principais que fizeram com que eu tornasse-me o jogador que sou hoje. Então, eu começo a falar do Júlio, que foi meu veterano, falo do Zé, o Sarsfield, Satterfield, falo do que eu acho mais forte, não sei se te lembras do Grant, claro, Grant claro que sim, Shield, o meu claro que treinador, sim. e eu acho que essas pessoas acabaram com tudo o que me ensinaram, percebes? Eu acho que eu tornei-me um jogador forte, eles próprios aumentaram o meu IQ, o meu QI, tipo, a nível de Futebol americano, yeah. futebol americano, e, e essas pessoas são responsáveis por por esse miúdo que chegou àquela modalidade sem saber nada e tornou-se esse jogador. Por isso, eu acho que essas três pessoas foram importantes para isso. Depois, tendo alguns americanos que apareceram lá nos Crusaders e que iam sempre acrescentando sempre mais e mais futebol americano, mais sabedoria, tudo. Todos eles, aliás, os Crusaders em si são grande parte da minha evolução. E eles viam, e falando agora do Grant, ele via em mim o jogador que eu não acreditava que era. Yeah. Acho que disse isso bem. Isso é importante, não é? Isso é muito importante, tu teres alguém que confia em ti e vê isso, não é? Eu costumo dizer que se tivermos boas pessoas à nossa volta, não tem como não tirar coisas positivas dessas pessoas e usá-las como para nos projetar. Neste Yeah. caso, foi graças a essas pessoas, graças às pessoas que eu tive à minha volta, que eu consegui ir para fora e jogar fora. Yeah. Pois é, se calhar fazemos aqui a transição então para esse segundo passo, digamos, da tua carreira. Tiveste a oportunidade depois de vários anos ligados aos Crusaders, onde inclusive jogaste uma final, a final da 6 diante dos Navigators. Navigators. Tu eventualmente tiveste a oportunidade de ir para o estrangeiro jogar na Finlândia.
eu não me recordo o nome da equipa. Era os Butchers? Não. Não. Não eram os Butchers. Na Finlândia eram os Saints. Saints, Tempere Saints? Sim, Era algo assim, né? Yeah. Temperey Saints. Era Temperey tipo, Saints. é a cidade de Temperey. Exatamente. Como é que foi essa experiência? Aliás, como é que isso surgiu e depois como é que foi essa experiência na Finlândia? Eles, depois dessa final, tinha lá um senhor, um rapaz, que também perguntou-me se eu poderia ou queria ir para a Espanha ou se estava interessado. Eu não liguei muito porque estas coisas de boca às vezes uma pessoa não leva muito a sério. Mas depois disso passar, depois dessa final passar e de eu ir para casa e ver a final N vezes e achar que poderia ter ganho, mas infelizmente não aconteceu. A verdade é que toda a gente, essas pessoas todas estavam à minha volta, começaram a trabalhar nisso e criaram uma página, o Europlayer, e sem eu saber. Isto tudo sem eu saber. Ok. Depois mostraram, disseram que havia umas pessoas interessadas, que o país era aquele e que só a única coisa que faltava era eu confirmar ou não e bastou-me fazer uma videochamada com as pessoas. O presidente do clube ouviu-me, falaram comigo, disseram-me quais eram as condições, e a verdade é que para uma pessoa que está há pouco tempo na modalidade é assustador, porque é um país diferente, é uma língua diferente. Eu não estava seguro ainda do meu jogo, também é outra realidade, não estava seguro do meu jogo e tinha medo de chegar ao país e não estar ao nível deles. Ao Yeah. ponto de quando eu não tinha treinos, eu enfiava-me no ginásio porque tinha medo de não estar fisicamente e psicologicamente preparado para aquele nível. Estamos a falar de uma primeira divisão. Yeah. Então achei que não estava ainda ao nível e estamos a falar de pessoas que se calhar jogam aquilo desde os 8 anos e eu não jogava aquilo desde os 8 anos. Né? A verdade é essa. Então tive que me adaptar mais uma vez. Tive que me moldar àquele tipo de jogo e àquele nível de jogo também que lá na Finlândia apanha muitos americanos, é a realidade e não é a mesma coisa do que apanhar, do que levar, tipo, por exemplo, as placagens que eu tenho aqui ou que recebo aqui em Portugal, não tem nada a ver com uma placagem Claro. de um bicho de 22 anos, mas que tem 100 e tal quilos. Eu ficava realmente atordoado e ficava tonto com as placagens que levava lá. Mas a verdade é que tudo isso foi trabalhado, tudo isso foi. Eu tinha, mais uma vez, os meus roommates, o pessoal que era do meu apartamento e que vivia comigo, fizeram também com que eu crescesse e eu treinei muito para conseguir estar àquele nível. Tu tiveste 1 ou 2 anos lá? Foram 2 temporadas, não foi? Foram 2 temporadas. Eu tive a primeira, depois voltei para Portugal, consegui fazer a época cá, que era o que eu queria, consegui fazer as 2 épocas. Vim, fiz a época e depois. Não, já quando estava a voltar, da primeira época lá, eles já me estavam a dizer que queriam muito que eu voltasse e basicamente já estava tudo planeado. E tu falaste aqui de outro tema que de alguma forma também já tocámos aqui no episódio anterior com o Train, que é essa questão da diferença que tu sentes e que tens entre a preparação física em Portugal comparado com outras ligas. Então a Finlândia, o Train na altura, acho que se não me engano, até mencionou a questão, por exemplo, com Espanha, mas comparar com a Finlândia é outra realidade, não é? Porque não só porque estamos a falar de uma cultura onde a nível fisiológico eles já são monstros, não é? Já são muito maiores do que nós. Quando injetas lá a qualidade dos americanos que vêm, os importes, ainda adiciona aqui outra dimensão. Foi aí que tu percebeste que para dares um step up ao teu jogo, a preparação física era fundamental, ou já tinhas um bocadinho esse mindset também, porque já tens um background desportivo, não é? No basquetebol. Sim. Eu já saí daqui de Portugal já a pensar que, porque antes de ir, é óbvio que eu tive conversas longas com o Grant, perguntava sempre se eu ia mesmo conseguir. Quando estava sozinho, pá, ficava com uma beca, ficava com receio, né? Ficava com medo de falhar. E depois, outra coisa que me deixava mais nervoso era o facto de saber que toda a liga
estava com atenção ao que eu ia fazer lá fora. Então, isso fez com que eu quisesse treinar mais, quisesse estar mais àquele nível e tentar falhar o menos possível. E a verdade é que quando eu cheguei lá percebi que para jogar àquele nível fisicamente eu tinha que estar igual ou, ou perto do que aqueles jogadores que jogavam na primeira divisão finlandesa estavam. Fui trabalhado, como é óbvio, ginásio eu aqui em Portugal nunca iria ao ginásio de manhã e depois tinha um treino e depois, sei lá, ao final da tarde ainda ia treinar, ia para o ginásio de novo. Não fazia isso. E a verdade é que muitas das vezes de manhã fazia cardio e depois se calhar ia ter uma sessão de vídeo e depois não me contentando com aquilo ainda ia para o ginásio mais uma vez. Então eu acho que isso, por exemplo, foi um mindset que eu tive que mudar. Eu tive que lidar com o futebol americano como se fosse o meu trabalho realmente, porque na verdade eu estava a receber para jogar. Então essa foi a minha mudança. Tive que levar o futebol americano mais a sério do que já levava aqui em Portugal. E diz-me uma coisa, dessa fase na Finlândia, tens algum arrependimento? Alguma coisa que não conseguiste alcançar que querias? Algum jogo onde podias ter feito uma jogada e não fizeste? Tens alguma coisa que, tipo, se pudesses voltar atrás, tinhas feito diferente? Ou gostavas de ter alcançado de outra maneira? Eu acho que eu tinha aproveitado mais em termos de futebol americano, eu acho que tinha aproveitado de uma maneira diferente. Porque é assim, o meu medo de estar ali naquele país e de não estar ao nível daqueles jogadores fez-me ficar um bocadinho, né, pé atrás. Será que posso fazer isto? A jogada é esta, mas será que se eu mudar isto um bocadinho e fizer ao meu estilo, será que vai causar algum... E eu até perceber que eles gostavam do meu estilo de jogo, aquilo demorou. Okay. Porque o que eu faço aqui podia não agradar às pessoas de lá. E a verdade é que era aquilo que eles queriam. E eu só tinha que. Das poucas pessoas com que eu falava, quando as pessoas ligavam-me em videochamada, as pessoas diziam-me: mas vê os teus vídeos, tipo, olha para as coisas que estás a fazer. Eu nem conseguia ver os meus próprios vídeos porque tinha medo de ver alguma coisa que não ia gostar e que aquilo me mandasse abaixo. Mas a verdade é que o trabalho que eu estava a desempenhar ali naquela equipa estava a superar o que eles estavam à espera de mim. E a verdade é que eles perguntavam muitas vezes porque é que eu não saí mais cedo, porque é que eu não... E a verdade é que mais cedo nunca ia sair porque não estava confiante ainda do meu jogo. Eu só saí porque as pessoas estavam à minha volta e disseram que era possível e que ia dar e que eu só tinha que acreditar em mim e fazer o meu trabalho. É uma... Imagina, estavas a falar muito disso, eu também estava a lembrar aqui do Miguel Valente, não sei se recordas, que era um atleta dos Devils, que também teve essa oportunidade de ir para a Finlândia, Claro. E ele foi na altura para os Crocodiles, e as coisas não lhe correram tão bem, muito na perspectiva mental que tu estás a mencionar e que conseguiste superar, mas que eu acho que no caso dele, e não quero estar a meter palavras na boca dele, nem a viver a experiência dele por ele, mas das conversas que tivemos, eu acho que ele teve um claro bloqueio mental de chegar lá, e as coisas eram muito diferentes, e essa falta de confiança que surge em qualquer atleta, em qualquer modalidade, em várias fases da carreira, eu acho que o apanhou. E no teu caso, acabou por servir para te superares um pouco, não é? Eu vou te ser sincero. Eu até lembro uma coisa que me ficou tipo, na cabeça, dos trash talks que eu ouvia, né, durante o jogo. Uh, há um import que se vira para mim depois de me fazer uma tackle e diz: então, tu é que és o import desta equipa, tipo, tu és o import, tipo, vieste de onde? Aquilo, olha, eu usei aquilo de uma maneira que depois daquele jogo, todos os jogos que eu tive a seguir, ele mandava uma mensagem a dizer que tipo, mano, não estava à espera que tu vieste mesmo de Portugal, tu és não sei, tu nunca, tipo, tu jogas isto desde quando? Não sei. Ele tipo, eu usei aquilo, eu podia me ter ido abaixo naquela altura, porque tipo, um jogador bom a perguntar-se
és tu o importa. Aquilo na verdade, aquilo no momento deitou-me abaixo. Claro. Mas eu senti que tinha que provar às pessoas que lá estavam o porquê de eu ter ido para ali. Eu não fui para ali só porque sim. Eu, para chegar até ali, é porque eu tinha alguma coisa. Yeah, Então eu é tive que verdade. provar, eu tive que provar a esses jogadores que eram melhores que eu também conseguia jogar ao nível deles. Então foi isso que eu aprendi a fazer isto sozinho, porque a verdade é que eu acho que quem tem a personalidade uh, forte consegue ultrapassar as coisas, só tem que acreditar nelas próprias, certo? É verdade, E, é verdade. e, e eu utilizei as mensagens de apoio que me davam, e estou a falar disto de vários jogadores da liga, não estou a falar só de pessoal que jogava na minha equipa, estou a falar de outros jogadores de outras equipas, de equipas rivais, que me davam, eu costumo dizer que é tipo um sangue, eles davam motivação para continuar e para querer fazer melhor e para mostrar que eu conseguia jogar àquele nível. Então, todas essas mensagens serviram para me motivar como jogador, numa altura em que eu, se calhar, quando ouvi esse trecho de toque, vou-te ser sincero que a minha vontade era de tipo, ir ao apartamento e arrumar as coisas e vou-me embora, tipo, não Yeah, sirvo para isto, mas utilizei isso para me motivar. yeah. E sem dúvida foi uma experiência enriquecedora e a tua partilha revela isso mesmo. E Uhum. entretanto, para situar também um bocadinho quem nos está a ouvir, estamos a falar aqui de transição entre LPFA 7 e LPFA 8, a oitava edição da Liga, e eventualmente tu, depois de regressares de nova experiência na Finlândia, tomaste a decisão de ir para os Lisboa Devils. Eu, na altura, era o treinador dos Lisboa Devils, também para situar quem está a ouvir, e essa tua decisão hum, prendeu-se, e agora vou meter aqui um cenário, e tu dizes se é esse o cenário, se não é, e depois Sim, sim. também falas um bocadinho daquilo que tu quiseres, obviamente, de tua tomada de decisão. Mas os Cruzeiros na altura já estavam a fazer uma aposta muito forte na formação, e foi um bocadinho as sementes que eles foram plantando para o sucesso que vivem atualmente, Claro, claro. e tu vinhas de uma realidade em que tinhas estado num contexto profissional, em que estavas a receber para jogar futebol americano, e Uhum. sentiste que talvez essa transição para os Devils te fizesse sentido. Foi de alguma forma isto, ou o que é que te fez na altura tomar a decisão de ir para os Devils? É assim, aliás, desde que vocês tinham, como é que como é que ele se chama, o quarterback, O Joey o Bradley. Joey. Quando vocês tinham o Joey, eu já acompanhava os jogos e pensava muitas vezes como é que seria se eu jogasse com um quarterback daquele nível. Mas a minha mudança não tem nada a ver com uma má relação com os Crusaders, não tem nada a ver com isso. Simplesmente eu achei que era a altura da mudança. Naquele momento, quando eu chego a Portugal, eu acho que as coisas, pelo menos para mim, tinham que mudar. Eu tinha que encarar as coisas de outra maneira, tinha que sair da minha zona de conforto. E os Crusaders eram uma equipa que eu encaixava perfeitamente. Eu tinha jogadores excelentes, tinha uma linha que quase que tinha sido criada tipo, para mim, né, para o meu estilo de jogo. Eu tinha uma equipa campeã. Esta é a realidade. E simplesmente achei que era a altura da mudança e tomei essa decisão. Uh, Acho que foi a altura certa. Aliás, a minha mudança fez com que eu ganhasse o meu primeiro campeonato. Um, não foi fácil. Um, Sim, desculpa, simplesmente. vou só interromper por uma coisa, porque eu quero aqui Sim, dizer sim. uma coisa que até hoje, eu acho que nunca, eu não sei se alguma vez te tinha dito isto diretamente, e vou dizer isto agora aqui no podcast, mas eu fui o teu treinador nesse primeiro ano em que não ganhámos o campeonato na altura com os Devils, Sim. e depois eu saí no final dessa época, acabou por ser o Nuno Félix e depois o Slipa O a Sleep. terminar na época e ganhaste o teu primeiro troféu. Eu vou dizer uma coisa, um dos meus arrependimentos que eu tenho no meu percurso enquanto treinador é de não ter conseguido ganhar um troféu contigo. E isto é mesmo de coração, porque eu acompanhei, eu fui teu adversário, eu fui, a partir do momento em que tu começaste a tomar conta da liga, uh, fui teu fã, porque acho que imagina, é difícil não gostar de te ver jogar futebol americano, e depois tive a oportunidade de ser teu treinador no último ano. Pá, e pessoalmente foi um ano muito complicado para mim, acho que não fui o melhor treinador que podia ser nesse ano dos Devils, as coisas acabaram por não correr como nós queríamos na altura,
mas fiquei muito feliz depois de, obviamente, ver ganhar o troféu nesse segundo ano com a camisola dos Devils. Como é que foi essa sensação? Estás a ver? Como é que foi essa Oh, vivência? eu lembro-me que na entrega do prémio, até aos Jardas, que David Martins, que, que agarra no troféu, e ele e a ação dele tipo, deu-me a entender que era, era como se, era como se, se aquela taça fosse realmente para mim. Ele, em vez de erguer a taça como capitão, ele deu uma taça para a mão e queria que fosse eu a levantar a taça. Yeah, E eu acho que foi um momento. Foi, é um momento que eu não sei explicar tipo, por palavras, mas é a mesma coisa do que estamos no topo. É a melhor sensação, é a melhor sensação que se pode ter ou algo mais perto do que estar no topo do mundo é ser campeão. yeah, Né? yeah. Nós trabalhamos uma época inteira para aquilo, certo? Trabalhamos, muitas pessoas tipo, têm os seus empregos, têm não sei o quê, e o futebol americano é algo que nós nos esforçamos para estar lá, para treinar, para estar presente, para nos dedicarmos, a gente estuda, a gente vê vídeos, e a gente vai ao ginásio para nos manter em forma. E a verdade é que todo esse esforço é premiado com esse momento. Faz todo esse esforço valer a pena. Yeah, yeah. Então, É um ponto tão alto, não é? não, é que não há explicação, não há uma palavra que defina essa sensação e também não há uma frase que eu possa dizer que consiga transmitir às outras pessoas o que é ser campeão, ainda por cima numa modalidade como a nossa. Yeah. É verdade, é verdade. E estamos a falar aqui de 2019. Agora, voltando a situar só quem nos está a ouvir, estamos a falar de 2019. Os Devils ganham a Liga, a 10ª edição da competição. Passamos para a 11ª, pandemia global. Não é? Pandemia global, para tudo, a competição é interrompida. Pá, passámos todos. Foi uma fase duríssima para todos nós a nível pessoal, a nível profissional e tudo mais. Começamos, ao fim de mais de um ano, voltar a preparar as ligas, a tentar regressar. A competição, obviamente, ficou muito impactada por causa disso. E 12ª edição, no torneio de fundadores, que é um torneio que antecedia a competição, tens uma lesão gravíssima. Né? Tens uma lesão no tendão patelar do joelho, que basicamente tira a oportunidade de jogar. E foi a tua primeira lesão grave em termos de Sim, carreira, não é? é isso mesmo. Como é que foi? Imagina, eu sei que foi duro, obviamente, mas lembras-te das emoções? O que é que passou pela cabeça nessa altura? É assim. hum, na, eu vou ser sincero ao ponto de dizer que é óbvio que a primeira coisa que nos passa pela cabeça é nunca mais vou voltar. Yeah. E quando a tua fisioterapeuta, neste caso a Andrea, um, a quem eu agradeço tudo o que ela fez por mim, aliás, é uma, é uma das razões de eu poder estar de volta dentro de campo, a ela e a Fisio Duas Mãos, que foi a clínica que me tratou. Um, a verdade é que tu olhas para a cara da tua fisioterapeuta e ela faz-te um ar de que isto não está bom e tu pensas logo, isto foi a última vez que eu joguei, mesmo que eu queira voltar não vou conseguir, então acabou. E a verdade é que eu olhei para a cara do Bernardo, o Slipa, e ele também fez aquele ar de. Aliás, a cara toda, as caras, para quem eu olhava, parecia que eu não ia voltar. Parecia Yeah. que o jazz do futebol americano estava a morrer ali, naquele momento. E eu não sei como é que fiz isto, é óbvio que fui tipo à ambulância o tempo todo a chorar, e depois tipo o feedback que eu ouvia e as coisas que eu ouvia sobre a minha lesão não eram positivas. Uh, posso dizer que até foi dos piores momentos tipo, da minha vida, foi a minha lesão. Yeah. Sabes que, aliás, não sei se sabes disto, mas
o Marlon, que tu conheces, que é teu colega de equipa, Sim. também passou por várias lesões gravíssimas, não é? Sim. E uma delas foi um tendão patelar, também que rasgou. E sabes que o Marlon já passou por duas ou três, ele foi tendão daqueles e foi tendão patelar, já foi os dois. Sim. Os dois. Yeah. E eu lembro-me quando foi o tendão patelar, ele queria voltar a jogar e eu dizia-lhe, pá, Marlon, não faças isso à tua vida. Imagina, não, e eu não sei se sabes disto, mas eu fui ao médico com o Marlon. Eu e o Marlon fomos ao médico, os dois, eu como treinador dele, falar com o médico para perceber o que é que podíamos fazer, o que é que ele tinha que fazer para regressar. Pá, e imagina, e quando alguém gosta tanto deste desporto como tu gostas, como eu sei que o Marlon gosta, como eu também gosto, nós encontramos sempre forma de superar, não é? E ajuda quando tens pessoas como a Andreia, pessoas como, acredito, os teus amigos, a tua namorada, que também te dão esse apoio. E acho que este trabalho que tu fizeste ao longo deste último ano é o que te permite estar agora de volta. E Claro. ouvis, obviamente, depois vídeos a dizerem que o talento chegou ao segundo nível, não é uma coisa. Mas tu sentes que alguma coisa mudou no teu jogo atualmente, depois desta lesão, ou ainda estás-te a sentir a regressar? Porque uma coisa também é depois, obviamente, treinar, outra coisa é jogar, não é? Sim, claro. Eu sinto que eu estou. É um longo processo, né? Eu estou ainda a ver o que é que consigo fazer e como se consigo fazer as mesmas coisas que antes. Isso tudo com calma. Não estou a exagerar, não me vês a fazer spins, né? É a realidade. Eu não estou aqui a fazer as coisas que fazia antes. Mas é tudo com muita calma, que, porque a verdade é que os fisioterapeutas tiveram à minha volta, e mesmo as pessoas que me acompanharam tipo, no dia a dia, e a minha namorada também avaliava isso, né? Via se o meu joelho inflamava, se eu conseguia fazer certos movimentos, não sei, tudo isso faz com que eu tenha cuidado com o que estou a fazer agora e no meu regresso. Aliás, eu tenho muito cuidado no meu regresso. Aliás, vou-te dizer já que no jogo dos Lions, os jogadores todos queriam que eu fosse muito mais ao contacto e eu não ia. Eu Yeah. não ia. Eu estava ali com calma, consigo ganhar as minhas jardas, fazia tudo com muita calma. Eu preciso de perceber o que é que o meu corpo consegue fazer. Não posso ir simplesmente para um jogo e tentar fazer as coisas que fazia antes. As coisas estão a ir com calma. Eu, como as pessoas podem ver, no jogo com os Mets joguei de uma maneira e no jogo com os Lions já joguei de outra totalmente diferente. É E é verdade, é assim, verdade. e é assim que eu tento, e é assim que eu tento levar as coisas. Muitas vezes eu penso para mim, eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu não preciso provar nada a ninguém, não é? Tenho história nas minhas costas, né? Eu sei o que é que eu fiz, eu não preciso estar a provar nada, mas a verdade é que as pessoas querem ver esse jazz. É uma realidade. É isso que as pessoas, aquele espetáculo todo, os jogos, esta competitividade com os outros jogadores, tudo isso é o que as pessoas querem ver. Yeah. Então, eu não preciso dar já tudo. Eu vou dando gradualmente até chegar ao ponto que toda a gente vai dizer assim, não, ele voltou e voltou bem. E acho que este último jogo mostrou muito isso. Yeah. E uma coisa que eu também quero aqui dizer é, nós às vezes quando passamos por lesões como estas, não é? Às vezes tem o tal efeito em que nos faz, obviamente, chega, não vou, ou não vou continuar, ou não devo continuar, ou então tem exatamente o efeito oposto, que é o que tu estás a dizer, de rodeares das pessoas certas e recuperares, mas ao mesmo tempo estás com a equipa, não é? E imagina, eu vi o vídeo que tu partilhaste da tua recuperação recentemente, e o comentário que eu vi lá do Diogo Cassiano, que já agora é uma pessoa que eu respeito muito, capitão dos Devils desde o primeiro ano, dele dizer que Cassiano, tu estás ligado à equipa, que tu estiveste sempre ligado à equipa durante a tua lesão, ias aos jogos, estavas nos treinos sempre que podias para apoiar a equipa, isso também foi algo que foi uma espécie de combustível também para a tua recuperação, não é? claro, e ainda acrescento que os jogadores que estavam na minha posição era eu, né? Se eu estou ali, acabo por ser mentor das pessoas que estão na minha posição e que também estavam a começar a jogar naquela posição.
Neste caso era o Ruben, na altura, que era um jogador novo, que tinha vindo do futebol, e tinha o Alex também, que eram dois, eram totalmente diferentes. Um era mais forte, o outro era mais ágil, e a verdade é que a minha presença ali acabava por dar uma certa motivação tanto para quem estava a começar, e também para os meus antigos colegas. A minha presença, e a forma como eles me viam no treino, a andar, a tentar às vezes fazer umas corridinhas assim, tipo na brincadeira, olhava para eles e corria assim Yeah. um bocadinho, e eles percebiam que eu estava a evoluir na minha recuperação. Um, e, e isso eu acho que ajudou também muito com que a minha equipa entendesse que, sei lá, um bocadinho por mim, que eles tinham que chegar à final e que tinham que usar a minha presença como motivação. Um, é óbvio que é triste eu estar ali nos treinos e não poder ajudar como realmente queria, né? Yeah. Mas acho que tive a atitude certa, estava lá nos jogos todos, estava lá nos treinos todos, e eles ouviam uma gritada bancada. Aliás, eu falava com eles enquanto eles estavam na sideline e eu na bancada. Por Yeah. isso, Eu houve um jogo que eu estava ao teu lado e eu tive que me ir embora, porque não dava para estar ao teu lado, estava sempre a berrar. Mas, mas sim, olha, estamos a chegar aqui um bocadinho já à parte mais adentrada do podcast, e eu agora tenho aqui algumas perguntas que eu te quero lançar. Pá, e é um bocadinho como já no episódio anterior. Imagina, gostava que tu respondesses com a primeira coisa que te viesse à cabeça. Pá, não há certos e errados, é mesmo sim, sim, sim. saber. Imagina, tu mencionaste há bocado, e eu agora vou fazer esta pergunta e eu não tenho a certeza se isto aconteceu, ok? Tu mencionaste a questão de quando estavas nos Crusaders, tinhas uma linha ofensiva preparada para ti, um esquema que foi desenhado para tu evoluir e tudo mais. E faltava, se calhar, um step up, por exemplo, de um quarterback. Tu vias, por exemplo, de um Joey, sendo que o Joey não é comparável a nenhum quarterback em Portugal de maneira nenhuma, obviamente. Sim. Mas a minha pergunta para ti é: jogaste com o Topé? Jogaste com o Matias, certo? Uh, não, não cheguei a jogar com o Matias a quarterback, porque senão Ok, tinha sido pronto. diferente. Pronto, era isto que eu tinha perguntado. Então, pronto, a minha pergunta fica sem sentido, porque eu Oh, tinha perguntar Topé ou Matias? Estás a oh, ver? a pior, é assim, não dá para fazer essa comparação, porque para já o Topé era um quarterback fora de série, tinha muita, mas muita experiência. O Matias era corner e passou a quarterback. Quarterback. É mais complicado, é mais complicado, mas a verdade é que o Matias não jogava na altura como joga hoje. Yeah. Atenção a isso. Sim, o Pronto. Matias é uma arma dupla, não é? Naquilo Sim, que é o jogo do quarterback. o Matias foi um quarterback. Eu lembro que ele até já mostrava que queria ser, ele sempre teve. Tinha ali alguma coisa no passe, mas ninguém acreditava na altura. Da mesma maneira como o Wilson também era um grande running back, e na altura ninguém via isso porque se calhar estavam ainda deslumbrados tipo comigo, né? O Wilson teve esse azar de eu estar ali. E a verdade é que quando eu saí, as pessoas perceberam o jogador que o Wilson era. Mas é o que eu te digo, eu passei do Topé depois para um miúdo, que agora já não joga, que era o Farano, que não tinha nada a ver com o Topé. Jogava bem, sim senhor, era mais novo, mas Não era comparável, né? não era comparável. Yeah, pois olha, Mas vou-te ser sincero, já nem me lembrava do Farane, é verdade. Eu pensei que a transição tivesse sido mais não. direta com. Foi Topé, passei do Topé para o Farano, que o Farano nunca tinha jogado futebol americano, e depois o Farano foi embora, e quando eu saí, o Matias deu, Assumiu a. assumiu a posição. Yeah, Mas yeah. Então pronto, é, olha, falhei na minha primeira pergunta, não faz mal. É futebol americano, podemos falhar o primeiro down, vamos ao segundo down. Um, jogador mais talentoso com quem tu já jogaste? fez o ataque. Podes dizer um para cada, vá. Tu lembras-te do Paul, Lembro-me. a quarterback? Sim, sim. Lembras-te dele? Que ele Sim. corria Foi o quarterback que venceu a vitória nesse jogo dos Navigators da LPFA 4. Yeah. ofensivo, e mais talentoso era aquele rapaz. E ele também tinha sido jogador de basquetebol.
para ver. Ok. E teres um quarterback que corre e o running back que corre é o pesadelo para qualquer defesa. É verdade, é verdade. Né? Pronto. Acho que está respondido. Yeah, Ofensivamente. Mas ele era americano, né? yeah. Não faz assim muito. Mas Se com quiseres dizer quem um português, não, porque estás a dizer com quem eu joguei, yeah. certo? Certo, Pronto, certo, certo. americano eu digo o Paul e o Topé é o meu português. Ok. E na defesa, quem é que tu dirias? Acho que essa pergunta é mais. A resposta é óbvia, não é? Porque é assim, toda a gente gosta de me ver jogar contra o treino. Toda a gente. Não há ninguém na liga em que tu digas, eu gosto. Não. Quando eu jogo contra o treino, já quando ele era dos Mets, isso acontecia, toda a gente queria ir ver, toda a gente queria estar presente, e a verdade é que o treino é o jogador defensivo que me, né, que me dá mais trabalho. O treino dá-me realmente trabalho. E a verdade é que eu e ele, as pessoas que não sabem, acham que eu e ele temos picardias que não são saudáveis, mas as pessoas não sabem. Minha picardia com o treino é saudável porque ele é um jogador defensivo, eu sou ofensivo, ele respeita o meu respeito, e da Liga Portuguesa, para mim, até o treino, como é que se diz, arrumar as botas, Yeah, ele vai ser sempre o melhor jogador defensivo da Liga Portuguesa. Até o treino sair. Enquanto o treino não se for embora, esqueça. yeah. Ok, já percebi que há mesmo aí. E já percebi também que se eventualmente, e vai ficar aqui, já vai ficar aqui dito, se eventualmente este ano tivermos numa final os Crusaders e os Devils, eu vou ter que vos trazer aos dois para o mesmo episódio, não é? Era a melhor coisa. Para mim, é um orgulho. Sabes Então, que olha, eu. fica aqui prometido. Se tivermos Crusaders e Devils na final, vamos ter um episódio. E até vamos fazer com vídeo em direto. Fica aqui, Oh, olha. para mim é uma honra. Toda a gente sabe que o treino faz parte da história do futebol americano português, e fazer um podcast ao lado de um jogador como o treino, né? Eu acho que Yeah. está tudo dito. Yeah. Fica aqui prometido, vamos fazer isso acontecer. Se Crusaders e Devils se encontrarem na final, vão se encontrar no dia 2 de Abril, mas já aí vou, ok? Vou regressar aqui às perguntas. Tinha-te perguntado dos jogadores, quero-te perguntar agora touchdown. Qual é para ti o touchdown mais emblemático, o primeiro que te vem à cabeça da tua carreira? Olha, lembras-te na final em Coimbra, o return que eu faço de um lado ao outro, em que até há uma parte do campo em que eu atravesso no meio de dois jogadores dos Navigators e eles chocam um no outro. Yeah, está gravado, está gravado. Esse foi o melhor touchdown da minha vida. Yeah. Foi o melhor. Grande momento. E já agora, essa final foi uma boa final. Acho é que depois os Navigators fugiram com o resultado depois já no final do jogo, não é? Mas então esse seria o teu touchdown, é isso? Sim, sim, sim. Aliás, e já referir que na altura, sempre que eu jogava com os Navigators, o Madeira, para mim, era o jogador chato que era. Eu marcava, ele marcava. Eu marcava, ele marcava. Yeah, Não poderia ter sido outro tipo de final. yeah. Foi, O, o, foi, Ma- o foi muito Marco, bom. o Marco Madeira, quando tu entraste na liga, foi de alguma forma a tua referência em termos de posição? Ou, Sim, eu queria chegar ao nível dele. Eu estava a começar e ele notava-se que já estava numa de, né? Não ia fazer yeah, mais épocas. Então eu tinha que atingir aquele nível, né? yeah. Eu tinha que chegar ao mesmo nível que o Madeira. E a verdade é que o Madeira era o melhor running back da altura. Sim, e já agora, para quem possa não saber, o Marco Madeira é a única pessoa na Liga Portuguesa Sul-Americana que tem dois MVPs de final. Para quem possa não saber, Mesmo. um, e ele ganhou o MVP na final da LPFA 4 e ganhou depois da LPFA 6 nesse jogo que estás a falar. Tal e qual. E que já agora acho que se não foi o último jogo dele, acho que foi o último jogo dele Acho enquanto que sim. running Ele back. disse, eu lembro-me quando acabou o jogo, ele veio falar comigo, ele disse, pá, para mim já chega, já
É tipo, agora vou tentar ajudar. Tipo, eu lembro que ele disse-me que ia tentar ajudar como treinador e coisas assim, mas que Yeah. para ele já estava Sim, mais que bom. ele, entretanto, a carreira dele foi para outro lado e hoje em dia é Masterchef, por isso está aí, está noutras andanças, está noutras andanças. Um Ah, grande abraço para o Maneiro. yeah, eu vou-lhe mandar este podcast só para dizer para ouvir aqui a nossa conversa no final. Última pergunta aqui neste alinhamento. Fizeste parte de vários bons plantéis nos Crusaders e nos Devils, ok? Vou-me focar só nas duas, vou excluir aqui a Finlândia porque é batota para a minha Sim, sim, pergunta. sim, sim, sim. Qual é que foi para ti a equipa mais completa, mais talentosa que tu tiveste ao longo da tua carreira? Foi essa. É assim, mais talentosa. Eu vou dizer que foi os Cruzeiros, na altura do Grant, em que foi criada uma linha ofensiva, Yeah. que eu lembro-me assim de alguns nomes. Lembro-me do Ruben Martins, lembro-me do. O Veríssimo também chegou a jogar a linha ofensiva umas quantas vezes. Lembro-me do Vani e lembro-me do Júlio. Disse que 4 jogadores ou 5? Disseste 4. quatro. Yeah. Ruben, Ruben, Pedro Veríssimo, Vani e Júlio. Depois não sei se também o David Martins, que é o irmão do Júlio, também chegou a fazer linha ofensiva, não tenho bem a certeza. E depois houve mais outras pessoas e outros nomes que apareceram, mas essa linha ofensiva foi a linha que fez com que os Crusaders, na altura em que eu lá estava, foi a linha que nos levou até às finais e a derrotar. A verdade é que foi essa linha que fez com que eu conseguisse correr contra os Navigators, que na altura era aquela super equipa, né? Yeah, sem dúvida. Yeah. Bem, olha, Jazz, última pergunta que te vou fazer, agora já fora deste alinhamento, e focando aqui um bocadinho mais no presente, estamos a falar de os Devils terem jogado 2 jogos neste momento, triunfaram diante dos Mets de forma esclarecedora no Porto, triunfaram diante dos Lions em casa agora ao passado fim de semana. Daqui a 2 semanas, duelo intenso com os Cascais Cruzeiros, da fase regular, depois ainda faltam jogos com os Warriors, E o com os Renegades e com os Navigators também. Como é que tu olhas aqui um bocadinho para o resto da época? Obviamente que o objetivo dos Devils é ser campeão, não há a mínima dúvida disso, mas como é que tu olhas para o resto da época? Quais é que achas que têm que ser aqui os pontos que vocês têm que focar para alcançarem esse objetivo? Bom, eu não te vou mentir. Eu acho que todos os targets estão direcionados para os Crusaders, né? Tendo em conta que eles são os campeões, né? Eu acho que toda a gente quer bater os Crusaders. Um, o, é óbvio que nenhum jogo é fácil, né? É o que eu costumo dizer, que até realmente jogarmos o jogo e estarmos dentro de campo é que se sabe realmente o resultado final. As coisas podem acontecer, os Warriors estão com uma equipa, aliás, forte. Eu acho que eles, aliás, uma equipa que tem vindo a ser criada, né? Que é, e faz agora esta estrutura, esta equipa que parece que é nova, mas que os jogadores já estão lá há muito tempo. E a verdade é que eles lá construíram, usaram uma maneira de construir uma equipa boa, com as peças que têm lá. Os Renegades, eu ainda não vi muito game film dos Renegades, tenho que tirar um tempinho para ver quais são as peças novas que eles lá têm, mas que o quarterback deles também há de criar algum problema. Os Navigators é sempre aquela defesa muito física, né? São sempre jogadores difíceis de jogar, por isso penso que o nosso caminho não vai ser fácil e é jogo a jogo. Não posso dizer mais do que isso, é só dentro de campo é que vou realmente saber como é que as equipas estão. Yeah. Daqui a 2 semanas, então, o duelo intenso com os Cascais Cruzeiros, a oportunidade de termos o Jazz contra o Train no relevado e quem gosta de futebol americano, quem gosta da Liga Portuguesa, está certamente ansiosa por esse momento. Olha, Jazz, obrigado também aqui Obrigado. pela tua disponibilidade aqui pela nossa conversa.
Também deixar um agradecimento a todos que acompanham e apoiam, obviamente, aqui o Tudo sobre Futebol Americano, a Liga Portuguesa. Vamos continuar aí a lançar conteúdo e a acompanhar a nossa liga durante este ano. Temos aqui algumas questões por serem respondidas sobre quem é que vão ser as equipas realmente apuradas para os playoffs. Neste momento, Crusaders e Devils parecem bem encaminhadas, mas já sabemos, é o que o Jazz disse. Qualquer semana tudo pode mudar, não é? As coisas podem mudar, as equipas estão diferentes, o nível de futebol americano também mudou, acho que nós estamos muito melhores em comparação aos outros anos, por isso acredito que tudo possa mudar. Quem diria que os Warriors iam ser a equipa que são hoje, não é? É verdade, é Então, verdade. Vamos lá ver o que é que vem aí nestas próximas semanas da competição. Jazz, uma vez mais obrigado. Obrigado a muito obrigado. todos que nos Obrigado, eu. acompanham e até breve aqui no podcast tudo sobre futebol americano. Muito obrigado.